PCdoB, vereador Cláudio Libardi. Agora tu anuncia o dele. R$ 1 milhão conseguido também pelo vereador Ramon e R$ 1 milhão conseguido pela vereadora Andressa com a deputada Dayana Santos. Meus cumprimentos a todos, meus cumprimentos a todas, quem nos acompanha pelas redes sociais, quem nos acompanha também pela TV Câmara Caxias, quem nos acompanha desse plenário, meus cumprimentos aos senhores e senhoras, a todos os vereadores, não me manifestei nessa oportunidade, meu bom dia. Fico muito feliz, vereador Rafael Bueno, que Vossa Excelência esteja aqui. Embora eu seja um crítico do Congresso Nacional Brasileiro, e às vezes todos sejamos críticos, uma coisa é inegável: ele precisa ficar aberto. E ele precisa funcionar. E me incomodou em parcela significativa a fala do vereador Iago, que falou que às vezes é melhor não trabalhar. Eu acho que a gente pode concordar que algumas situações, como a reforma da Previdência, foi trágica. Se não tivesse votado, talvez seria melhor. Agora, eu acho que tem coisas que a gente não pode falar nem brincando, porque é capaz de alguém ouvir e querer implementar. A gente aqui, às vezes, conversa entre nós, mas muitas vezes no microfone, são situações que a gente não pode externalizar. E vir aqui falar que o Congresso é melhor não trabalhando, para mim é relembrar a maior tragédia que a gente verificou no Brasil posteriormente à Constituição da República, que foi o ato institucional número 5. O ato institucional número 5, Cristiano, matou a direção inteira do meu partido. O ato institucional número 5 fechou o Congresso Nacional Brasileiro. E fechou, ou pelo menos impediu que trabalhasse de forma democrática, essa Casa Legislativa. Tantas vezes o vereador Rafael Bueno subiu a essa tribuna para falar do mandato do Percivar de Abreu e Lima. E Vossa Excelência, além de restabelecer os mandatos, Vossa Excelência premiou aquele que sempre esteve aqui para lembrar a importância dos mandatos, que era o senhor Luiz Pizzetti. Então, eu sei que nós podemos ter divergências. Agora, nós temos convergências que todos fomos eleitos por esse sistema democrático. E todos aqui devemos lutar diariamente para preservar esse sistema democrático. E para aperfeiçoar esse sistema democrático. Se nós temos divergência do modelo que as instituições funcionam, que nós reformemos as instituições. Uma parte, vereador. Até porque a última vez que as instituições foram derrubadas, nós vivemos um regime de exceção por 20 anos nesse Brasil. E não é isso que nós queremos. Nós queremos aperfeiçoar a democracia, cada um do seu jeito, mas nunca estabelecer um regime de exceção, em que houve o fechamento do Congresso Nacional Brasileiro, a cassação dos direitos políticos, o estabelecimento de censura prévia, que eu sou um bravo combatente aqui. Para mim, se o Bolsonaro quiser dar entrevista para 100 veículos de imprensa, que dê entrevista. Não tem nenhum problema. E mais do que isso, eu subia nessa tribuna quando o ministro Luiz Fux negou o direito da Folha de São Paulo, porque não é o direito do Lula falar e nem do Bolsonaro falar, é eu de ouvir. Eu tenho o direito de ler o que eu quiser. E isso é democracia. E censura prévia foi estabelecida pelo ato institucional número 5, porque achava que o vereador Rafael Bueno ia fazer alguma coisa, caçava o mandato dele. Simplesmente pelo achar. Então seguimos com o Congresso Nacional Brasileiro, com todos os defeitos, composto por uma parcela significativa de achacador, de ladrão, de tirador de direito, vereador Edson. Seguimos com ele, com todos esses defeitos, aberto. Aberto. E cada vez mais aberto. Para que nós possamos reclamar dele todo dia que nós quisermos. Eu não tenho uma semana que eu não passo aqui reclamando do que o Senado e o Congresso faz. Com ele aberto. Esse é o desejo meu, esse é o desejo do PCdoB. Um partido que só tem 8 deputados federais, que perdeu significativa parcela da bancada no último período e que deseja disputar eleições democráticas, vereador Ramon, com o Congresso Nacional aberto. Vereador Andressa.
Vereador Libardi, quando nós falamos da nossa democracia, a gente vai tratar dos poderes legislativo, executivo, judiciário. Nós mesmos, enquanto vereadores, estávamos cobrando aqui essa semana que o poder executivo respeitasse o poder legislativo. Portanto, nós temos várias críticas de como o sistema eleitoral funciona, de como o sistema político funciona, de como são as nossas instituições, porque, no nosso ponto de vista, elas ainda atendem uma parcela pequena da população. Ao mesmo tempo em que sabemos que a nossa democracia é jovem, ela precisa ser preservada, respeitada e ampliada, e não restrita. Portanto, quando falamos da democracia e das instituições, nós queremos que elas sejam modificadas para ampliar a democracia e a participação, não para restringir mais a participação. Essa é a nossa lógica. Portanto, eu posso não concordar com tudo que o judiciário faz, e por mais que hoje o discurso bolsonarista diga que o judiciário é de esquerda, porque qualquer um que discorde da posição deles é de esquerda e é comunista. Na verdade, as instituições, elas existem para regrar as coisas. E se o judiciário diz que eu não posso fazer uma coisa enquanto vereadora, no mínimo eu vou respeitar e vou escutar, porque é para isso que ele existe. Então, nós não podemos confundir as coisas. Se o judiciário hoje está julgando porque diz que foi um ataque à democracia, porque foi um ataque à democracia, e as pessoas têm que entender que tem limite. Não é porque é vereador, que é deputado, que é presidente, que pode ferir as instituições e ferir o nosso país. Tem regra para tudo, tem limite para tudo, e a nossa democracia precisa ser respeitada. O nosso partido, que tem mais tempo de clandestinidade, Cláudio, do que de permissão para poder existir. Por isso nós sabemos, e por outras, do quanto é importante a nossa democracia. Então, não podemos titubear. Queremos a ampliação dos espaços, a ampliação do legislativo, do executivo, do judiciário, que é extremamente elitista, mas jamais acabar com essas instituições democráticas. Obrigada pela parte, vereador. Para concluir esse tema, vereador Andressa, eu gostaria de lembrar, Ramon, de Alfeu de Alcântara Monteiro, militar do Exército Brasileiro, que foi morto por combater um golpe de Estado. É isso que a gente precisa verificar. Nós aqui precisamos combater a tirania, combater golpe de Estado e, mais do que isso, defender o Estado Democrático de Direito. Não é porque participa de uma instituição ou de outra que não pode pensar que a sociedade pode ser democrática. É só pegar a lista de mortos pela ditadura, vereador Rafael. Quantos ali não tinham relação com nada? Simplesmente foram mortos por discordar. Não eram nem organizados. E vamos lá, segundo tema. Eu queria tratar, a gente conversou em especial, até a vereadora Rose Frigieri está na lista, a vereadora Daiane, eu e a senhora conversamos em diversas oportunidades sobre a RGE. E a minha suspeita, quando nós conversávamos sobre a RGE, era que havia uma divergência na marcação do lançamento do contador. A senhora lembra que eu falei sobre isso, que era feito por média? E eu fui atrás, até que consegui comprovar isso e ingressei judicialmente. Então, bom... O que eu gostaria de comprovar? Primeira foto, por gentileza, da conta bancária, se puderem também botar, da conta da luz, se puderem colocar na TV Câmara, eu agradeço profundamente. Pode aproximar. Minha conta bancária tá positiva. Ó, não. Eu nem tenho acesso ao aplicativo do banco. Leitura atual, 13.088. Nós vamos verificar. Leitura anterior, 12.172. Isso aqui um mês antes. Pode abrir o outro. Nós vamos ter no mês seguinte, um mês depois da leitura, 13.093. Não, isso aqui não, o senhor que me procurou. Então a questão é a seguinte, ele tinha gasto 400 quilowatts no mês e no outro mês gastou 7, vereador Rafael Bueno. Não é possível. O que está sendo feito é a leitura por média da integralidade do consumo de todas as nossas contas. As pessoas estão tendo um lançamento na sua conta sem prévia leitura. Ele teve um lançamento de 370 quilowatts no mês e de 7 no outro. E sabe para que ele me procurou? Para parcelar. Porque eles não têm condição de pagar. Então, qual é a realidade que nós estamos enfrentando das contas da RGE? Tem um lançamento nessa segunda conta dele de 13.370 quilowatts. Só que o contador aponta 13.093. Então eles estão cobrando quilowatts a mais porque não promoveram a leitura. Fizeram a média da integralidade da energia que a RGE contrata e depois distribui. Só que todos aqui nós sabemos o quanto é o percentual de desperdício, o percentual de furto de energia. Então eles estão pegando tudo isso e distribuindo em todas as contas sem promover a leitura. Eu ingressei judicialmente pedindo a suspensão da cobrança da conta dele,
para que posteriormente, vereador Lucas, nós possamos cobrar do PROCON, do Ministério Público, da Associação de Consumidores, vereador Rafael, que exija judicialmente, e aqui concordo com o senhor que o PROCON não tem servido para nada, que nós possamos exigir judicialmente que a RGE vá até as casas promover a medição. Porque como é que se cobra 13.300 kW se um mês antes a marcação no relógio o ponto está 13.093? Então, a gente está cobrando a mais, as contas são a prova que o consumidor tem para comprovar que ele não gastou aquilo, então a gente tem que verificar quanto está no relógio e quanto está na conta. Porque esse meu cliente tinha mais na conta do que tinha no relógio. E depois ficou um mês esperando, a conta veio só com mais 7 kW. Então é um delírio e a RGE não está indo nas casas medir as contas. É isso que tem acontecido. Essa é a resposta que a gente dá para a população. Nós, vereadores, precisamos com urgência buscar um órgão que processe a RGE com uma obrigação de fazer para que force a empresa a ir até as casas e medir os relógios. E tenho certeza, vereador Rafael, que é isso que aconteceu na sua casa. Eles não promovem a medição e lançam o quanto querem para cobrar das pessoas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi.